The 2015 Polyglot Gathering is brought to you by italki. Become fluent in any language. Todo mundo aqui entende português? Mais ou menos. Vocês entendem melhor português ou alemão? Português. Alemão. Português. Eu vou falar basicamente em português e alguns exemplos vão vir em alemão. Talvez se alguém não entender alguma coisa, é só me falar, eu posso explicar também em algum outro idioma que eu souber. Só me apresentar rapidinho, meu nome é Fábio, eu sou brasileiro, moro aqui na Alemanha já há muitos anos. E trabalho também há alguns anos como professor de português para estrangeiros em duas universidades alemãs, na Universidade de Bremen e na Universidade de Hamburgo. E há mais tempo ainda eu tenho um blog em português sobre a língua alemã e sobre a Alemanha. Eu vou falar um pouco a respeito de como ter um blog, como é relatar um pouco, não é só fazer comercial do meu blog, mas dar ideias, coisas que têm funcionado comigo e talvez possam funcionar para alguém que tenha interesse também em ter um site. E a primeira pergunta é, vocês têm um site ou um blog? Alguém tem? Sobre línguas ou sobre viagens ou sobre... Todos têm? Em que língua vocês escrevem? Holandês, ok. Russo. Em russo? Inglês. Inglês e espanhol. Em inglês. Os outros também? Português, italiano. Multilingüe, ok. Outros? Multilingüe também. Eu percebi durante os anos que muitas pessoas da comunidade dos poliglotas escrevem em inglês. E o objetivo é óbvio, né? Você quer alcançar o maior número de pessoas possível. E a gente, na palestra passada, agora nessa sala, falamos sobre essa questão do inglês como língua franca. Eu decidi, quando eu decidi ter um site, eu não vou escrever em inglês. Eu vou escrever em português, minha língua, as pessoas que eu conheço, eu vou escrever para um outro público. E depois eu vou explicar o porquê e a gente vai poder debater isso, né? Qual língua escrever foi a primeira ideia. Existem vários tipos de sites que vocês podem conhecer, tem blogs, tem gente que usa blog para ensinar, outros para falar sobre o trabalho. Também, hoje em dia, com as redes sociais, existem páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Existem muitas maneiras de fazer, de postar sobre línguas na internet, hoje em dia. A maioria das pessoas que eu conheço usam o Facebook, ou tem um canal no YouTube, ou tem um blog para falar sobre línguas. No meu caso, eu tenho um blog e tenho uma página no Facebook, que elas são associadas com o blog. O nome do blog é Quero Aprender Alemão. Ele é escrito em português, basicamente. Algumas coisas, claro, os exemplos em alemão, mas basicamente a língua é a língua portuguesa. Esse é o site, que é o aprendeраlemão.com, e aquela é a página do Facebook associada ao site. Eu comecei esse blog em 2008, ou seja, já tem quase 7 anos, e eu comecei por quê? Porque eu pensava assim, todo mundo escreve em inglês, todo mundo escreve em alemão. Eu disse, tem muitos sites sobre a língua alemã em inglês, tem muitos sites sobre a língua alemã em alemão. Mas os brasileiros não falam inglês. Os brasileiros não falam alemão. Então eu ficava pensando, muitas pessoas não têm acesso a esses materiais. Eles não entendem. Então, por exemplo, todos nós ganhamos aqui um livro grátis do Teach Yourself. Mas o Teach Yourself é em inglês. Então, um brasileiro que não fala inglês não vai poder aprender alemão com o livro do Teach Yourself.
E eu ficava pensando, nossa, tem que ter alguma coisa em português. E não tinha, em 2008 não tinha nada em português sobre a língua alemã na internet. Então a minha ideia era, vou escrever em português sobre alemão, com informações sobre a língua que eu acho que não tem em nenhum livro. E o blog começou assim, com postagens sobre a língua alemã. Mais tarde veio a página do Facebook, mas a ideia básica era essa. Existem outros países ou línguas onde as pessoas não sabem bem inglês? Por exemplo, no Brasil, a maioria das pessoas não fala inglês. Existe essa mesma situação em outro lugar? Na Rússia? Itália. Na Itália? Partes da Alemanha também. Algumas partes da Alemanha? Tem algum outro lugar? E nas aldeias da Polônia também. Na Polônia também, também. cidades... Na Polônia. Na Polônia, por exemplo. Então, assim, são alguns exemplos de... Se você escrever um site em inglês, a sua mensagem vai chegar a muita gente, mas não vai chegar a essas pessoas que foram mencionadas aqui, né? Então, temos muitos blogs e sites bons da comunidade poliglota em inglês. É bom escrever em inglês, não é um problema, mas muitas pessoas que também gostariam de ler o que vocês escrevem não estão lendo, porque eles não entendem inglês. Então, a minha ideia justamente era essa, eu vou escrever em português para atingir essas pessoas. Então, minha primeira pergunta foi para quem eu quero escrever. Então, eu quero escrever para... Primeiro foi brasileiros, mas, claro, os portugueses também começaram a ler o meu blog. Depois, pessoas que falam espanhol, que entendem português escrito, começaram a ler também. Depois, alguns alemães que já moraram no Brasil começaram a ler também para lembrar do português. E essa foi a primeira pergunta, mas basicamente brasileiros. Em qual língua? Português. Qual o conteúdo? Eu queria postar sobre a língua alemã. Essa era a ideia. Com que frequência? Sempre que eu tivesse tempo. Em 2008 eu era um estudante, eu tinha muito tempo. Agora eu trabalho, tenho 2 empregos, tenho menos tempo. Mas hoje o blog se tornou tão grande que eu não consigo parar de postar, né? Então eu posto sempre, todos os dias tem alguma coisa no Facebook ou no blog. Menos no blog agora por causa do tempo e mais no Facebook. Hoje eu vou mostrar alguns exemplos e vai ser mesmo assim funcionando como um workshop. Eu vou perguntar para vocês, vão ser exemplos de postagens populares no blog. Postagens no Facebook em que tiveram muitos likes, ou no blog que as pessoas leram muito, tiveram muitas visitas. E eu vou perguntar para vocês por que vocês acham que essa postagem foi popular. E essa é a primeira, é o grande teste já, o primeiro teste. Essa foto é um meme, né? Um meme conhecido como meme da internet. E eu postei no blog, no Facebook, e tem escrito lá, Guten Tages, alles Gutes. Por que vocês acham que essa postagem foi muito popular? Os brasileiros gostaram muito. Alguém tem... você é brasileiro, não pode falar. Os outros. Teste que alguém sabe. Claro que isso é brasileiro. Ele é brasileiro, ok. Também penso que isto contém essa sintaxe brasileira e por isso também esta realidade alemã e por isso é tão popular. Ok, uma mistura da realidade brasileira com a alemã, ou seja, essa pessoa da foto ela é conhecida no Brasil, é o Mussum, que o... Quem é? Quem é? O nome dele é Mussum, ele já morreu, ele foi um humorista brasileiro muito famoso na televisão, e uma das características desse humorista brasileiro é que ele falava palavras em is no fim. Então ele falava, por exemplo, tudo bem, Zis? Assim, e todos os brasileiros conhecem o Mussum e todos os brasileiros sabem que ele fala com is no fim. Então você pega uma frase em alemão, Guten Tag, e agora fala na língua do Mussum, Guten Tages, alles Gutes. E muitos brasileiros gostaram da postagem. No Facebook teve, não sei se dá para ver, mas teve 2.000 likes, teve mais de 1.000 compartilhamentos.
muitos comentários, muitas pessoas disseram, ah, nossa, que legal, muito engraçado e tal. E ao mesmo tempo, as pessoas estão vendo a língua alemã, porque elas sabem, quem estuda um pouquinho de alemão já sabe que é Guten Tag und alles gut. E as pessoas identificam e gostam. Então, assim, primeira ideia era, eu vou falar para o público brasileiro, então eu quero que os brasileiros se identifiquem rapidamente com a postagem e mesmo assim aprendam alemão de alguma forma, recebam algum input de alemão. Então, vou agora separar entre o blog e o Facebook. São dois meios diferentes. O blog tem muito mais textos mais longos. O Facebook tem postagens mais curtas, mais fotos. Aqui tem uma lista dos 10 posts do meu blog que fizeram mais sucesso, os mais visitados. A lista aqui, e aqui vocês veem provavelmente os temas mais ou menos, o que eu escrevi e tal. 3 postagens de gramática foram muito populares. Uma sobre oportunidades de vir para a Alemanha, por exemplo, com bolsas de estudo, para estudar aqui. 2 sobre a vida na Alemanha, explicando um pouco sobre a Alemanha. Algumas ideias e técnicas de aprendizado. Isso os poliglotas fazem muito na internet. Dá ideias de como aprender línguas, como você aprende melhor alemão. Esse tipo de postagem. E postagens sobre palavras do português que são difíceis de traduzir para o alemão, né? Então, foram muito populares. Ou seja, eu não posto atualmente só sobre gramática, eu não explico só gramática. Eu percebi que as pessoas leem sobre gramática, elas querem também saber mais. Elas querem saber mais sobre o país, sobre a cultura, e eu tinha que acrescentar outras coisas. Depois eu comecei a escrever também sobre, há 1 ou 2 anos eu comecei a escrever sobre técnicas de aprendizado, como eu aprendo alemão, como eu aprendo línguas. E isso é um material que tem muito na internet, em inglês, como eu falei. A maioria dos poliglotas postam isso em inglês, e eu queria postar isso em português. Então eu comecei a dar ideias, mas sempre voltado para o alemão, né? Eu não dizia assim como eu aprendi línguas, mas como eu aprendi alemão, quais foram as melhores técnicas. E é claro que eu usei técnicas que poderiam ser aplicadas em qualquer língua, mas eu dei exemplos concretos do alemão, qual livro, qual método, ou, enfim. E as pessoas se interessam, elas leem muito. O tópico número 1 que as pessoas mais gostam é como eu aprendi alemão. Ou seja, todo mundo quer saber como você, brasileiro, aprendeu alemão. Esse é o tópico número 1, é o que as pessoas mais leram. Eu nem preciso colocar no Facebook, é o que as pessoas mais leem, é como eu aprendi alemão. Então, história de aprender línguas. Um aqui que foi muito visitado, como se diz saudade em alemão. Vocês que aprenderam português, muitas pessoas sabem que a palavra saudade, as pessoas que falam português dizem, é uma palavra muito difícil de traduzir. E eu escrevi então sobre isso, como se diz saudade em alemão, todas as formas e tal, e é muito, muito visitado. Então as pessoas querem saber palavras difíceis que naquela outra língua, como se diz. Outros exemplos não estão aqui entre os 10 primeiros, mas por exemplo, como se diz fazer carinho em alemão. Todo mundo entende aqui fazer carinho? Não? Vocês sabem o que é fazer carinho? Make love. Não necessariamente. Get acquainted with. Como? Get acquainted with. Não. Fazer carinho é acariciar, por exemplo. Você pode fazer um carinho passando a mão na cabeça. Oi, tudo bem? Isso é fazer um carinho. Mas também pode significar muitas outras coisas. Não precisa ser só isso. Pode também se abraçar, ficar junto, fazendo carinho. Alemão é uma língua muito específica. Alemão não tem uma palavra fazer carinho. Ela tem uma palavra streicheln, küssen, umarmen. Tem muitos termos que você vai usar na hora, mas não tem uma, sim, fazer carinho. E esse tipo de coisa os brasileiros adoram, porque eles, são coisas que nós usamos sempre. Atualmente eu estou escrevendo, ainda não está publicado, um sobre como dizer estar carente.
em alemão. Vocês sabem o que é estar carente? Hã? Não, também não. Estar carente. Muito difícil de traduzir. Eu converso com meus amigos alemães também que falam português. Estar carente, ao pé da letra, significa nähebedürftig sein. Nähebedürftig. Mas qual alemão que fala ich bin nähebedürftig? Ninguém fala isso. Mas os brasileiros falam. Eu estou carente. Ich brauche Nähe. Ich will jemand neben mir. Então, esse tipo de coisa, os brasileiros querem saber como eu digo isso, porque ninguém fala essa palavra nähebedürftig. E aí eu converso com meus amigos e a gente tenta sempre encontrar várias opções e são textos que as pessoas gostam muito de ler. E claro, coisas básicas como der, die, das, ou a pronúncia da língua também são postagens muito populares. Agora eu vou para o Facebook, que eu acho que é o mais interessante. Workshop, pergunta. Não vale, brasileiros não podem responder. Essa postagem foi a postagem de todas as postagens do Facebook, a que as pessoas mais gostaram, uma das que as pessoas mais gostaram. Teve mais de 3.000 likes. Pergunta, por quê? Não sei se dá para ler. Aqui tem escrito assim, der, die ou das. E um político, né, fala der, ela diz die, é a presidente do Brasil, e aqui tem outros candidatos e tem algumas respostas. Vocês podem falar o que vocês acham. Qual é a pergunta? A pergunta é, por que essa postagem foi popular? Qual o elemento dela que faz as pessoas gostarem? Alguém? Ninguém. Não? Bruno? Não conhecemos no Brasil. Brasileiro pode responder? Brasileiro pode responder agora. Ninguém falou? Essa postagem acompanha a tendência atual do Brasil, que é uma briga política entre esses candidatos. Na última eleição, isso ficou... Russo via da esquerda, sim? Russo via da esquerda, politicamente, sabe? Sim, na última eleição teve uma disputa muito grande entre candidatos de esquerda, direita. Esses são os principais candidatos nos debates da televisão, que ficaram muito famosos. Então, essa postagem acompanhou essa tendência. E cada candidato tem uma característica específica. Uhum. E essa característica específica do candidato que eles falaram esses eram os principais opositores. Se esse candidato dissesse eu sou dessa posição, a outra dizia eu sou da outra, né? Então por isso ele está dizendo der, a outra diz die. Era para misturar com a língua alemã a posição política também dos candidatos, né? Essa candidata que ela diz não, temos que defender o das, não só o der, não só o die, era a posição política dela, porque o partido dela também queria defender minorias, por exemplo. E foi muito, muito popular. Aí a pergunta mas eles estão aprendendo alemão com isso? Estão aprendendo, porque a postagem vai ser compartilhada, as pessoas gostam. E aqui tem um link para o meu blog explicando sobre o uso de der, die, das. Ou seja, eles podem rir um pouco da postagem e ao mesmo tempo depois ler sobre o alemão, sobre o uso dos artigos der, die, das. Né? Então assim, tem as duas coisas, a parte de engraçada e a parte de aprendizado. Por que cada signo aprendeu alemão? Warum hat jedes Sternzeichen Deutsch gelernt? E aí tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, Aries, Widder, só para dizer para todo mundo que conseguiu. Nur um allen zu sagen, ich hab's geschafft. Ou então, Câncer, Krebs, porque se apaixonou por um alemão, weil sich oder sie sich in einen Deutschen verliebt hat. E tem alguns também muito, muito popular. Por quê?
Vou passar o microfone para quem Não sei. não sabe também. Eu suponho que muitas pessoas no Brasil gostam de Sternzeichen, de horóscopo. Aham. Muitos brasileiros gostam de horóscopo, exatamente. Então, muitas pessoas gostam de ler informações sobre isso. Então, qualquer coisa que você postar sobre signos vai ser muito, os brasileiros vão clicar, gosto, né? Então, é uma das coisas. Além disso, eles podem aprender o nome dos signos em alemão. A postagem estava em português, mas tinha o nome dos signos em alemão. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs. Eles puderam também aprender um pouco a língua. Der, die or das, that's the question. Hamlet. Por que essa postagem foi... Por que as pessoas gostaram disso? Porque quando eu aprendi alemão, a questão sempre é: conheço essa palavra, mas é der, die ou das. E todos os homens que aprendem alemão têm essa questão. Exatamente. Todo mundo se pergunta, né? Der, die ou das. Usa um elemento da literatura praticamente universal, a literatura de língua inglesa, mas todo mundo conhece, e ao mesmo tempo a pergunta sobre o artigo. Keep calm and say 555. Por que essa postagem é interessante? Por que as pessoas gostam? Muitas repetições. Muitas repetições. 555. Uma palavra muito. Porque a palavra é estressante. Uma palavra estressante. Estressante. Aqui, ó. É uma palavra longa. É uma palavra longa. Palavras em alemão longas são sempre populares. Aqui. E porque tem dois sons, o U e o N, que é muito difícil para pronunciar para um português. Sai um funf em vez de funf. Ok, palavra difícil de pronunciar, e os brasileiros acham essa palavra engraçadíssima. Quem não fala alemão sempre vai ouvir no Brasil: fala pra mim 555 em alemão. Porque quem não fala alemão só escuta 555, né? E os brasileiros acham engraçado. Todo mundo que aprendeu alemão no Brasil, mais cedo ou mais tarde, vai ouvir: fala 555 pra mim. Além disso, tem um meme que é conhecidíssimo na internet, o Keep Calm, and também todo mundo conhece, todo mundo identifica rapidamente. Como aprender vocabulário? Esse aqui foi sobre técnicas de aprendizado. Aqui, inglês, ler uma vez, repeti-la, palavra memorizada. Alemão, ler uma vez, dividir em partes para compreender, depois ter problemas na pronúncia, repetir 53 vezes, depois ver uma palavra bem parecida e se esquecer da outra, vorstellen, abstellen, né? E aí começa a confusão. As pessoas gostaram disso. Por quê? Uma complexidade. Se identificam com a complexidade do aprendizado, né? do alemão. Então a maioria das pessoas vão ter aquelas mesmas dificuldades. Eu sou brasileiro, aprendi alemão como língua estrangeira. Tem isso também, desculpa. Eu sou brasileiro e alemão, gente, mas né, a gente sempre se esquece. Mas eu aprendi alemão como língua estrangeira e também tive essa dificuldade de confundir palavras muito parecidas. Mas tem que sempre lembrar, não é só o humor. Sempre tem um link aqui, como aumentar vocabulário. E aí tem uma dica no meu blog de como eles podem aumentar vocabulário de alemão. Então eu indico livros de vocabulário, algumas técnicas como flashcards ou várias outras técnicas. Então eles primeiro vão ver uma coisa engraçada, rir, e depois podem ler a coisa séria, digamos assim, né? Como eles vão aprender. E a mensagem, por ela ser engraçada, ela vai ser compartilhada, né? Então mais pessoas vão ver também a mesma mensagem.
Esse aqui. Se isto apresenta uma beleza das mulheres. Isso mostra a beleza das mulheres? Mas não concordo com essa imagem, mas acho que é uma realidade. Por exemplo, no Brasil, você pensa que na Alemanha não há alguma mulher dela, assim, por isso acho que é uma visão. Ok. Aqui eles estão falando sobre o brasileiro, o homem brasileiro, o homem americano e o homem alemão. O homem. Sim. Ok, pode falar. O homem alemão não está tão interessado na mulher, é melhor para ele ler sobre algo que mirar as mulheres bonitas. Ok, aqui as mulheres estão nuas, né? Há uma parte da cultura alemã, o FKK, o nudismo, né? Mesmo assim, o homem está lá lendo o livro dele, não tem problema. E no Brasil, né? Homens gostam de bunda, os americanos gostam de seios. Por que essa postagem teve tantos comentários? Teve mais de 1.000 pessoas, mais ou menos 1.000 pessoas, 596 pessoas compartilharam, e muitos comentários. Pode falar? Diferença cultural. Diferenças culturais, né? Diferença cultural. Qualquer coisa que você colocar sobre diferenças culturais, mesmo que não envolva a língua, como eu falei antes, às vezes as pessoas querem aprender também um pouco mais sobre a cultura do país onde é falado. Então, qualquer coisa que você colocar sobre diferença cultural, as pessoas vão entrar na discussão. Elas vão dizer se concordam ou não concordam. Nem todo mundo vai dizer, eu acho que é assim. Algumas pessoas vão dizer, não, eu acho que não é assim. Né? Por exemplo, eu vou dizer, um dos comentários que muitas brasileiras escreveram aqui foi, mas os alemães, eles só fazem isso na Alemanha. Quando eles vão para o Brasil, eles não fazem isso. Né? Então, esse tipo de discussão também gera muito interesse, né, nas pessoas, porque elas querem saber não só a língua, mas elas querem entender um pouco e ajuda nas discussões. Quando eu coloco esse tipo de postagem, eu tento não dar a minha opinião. Eu sempre posto e digo, o que vocês acham? E aí as pessoas podem discutir. Mais tarde eu posso dar a minha opinião, mas não primeiro, né? Porque eu quero dar espaço para as pessoas discutirem como elas quiserem. Por que essa postagem as pessoas gostam dela? Porque é uma palavra compacta que falta. Usada aí, Lá atrás. Tudo bem, não tem problema. Pode ser. En el alemán es muy común hacer una palabra de diferentes palabras en una palabra y en los idiomas romances es necesario hacer fracciones para decir la misma cosa. Então os alemães eles conseguem dizer em uma palavra o que muitas línguas precisam de muitas palavras. Mais alguma razão? Mas é possível dizer que os alemães estão usando muitas palavras, mas não faz uma separação entre as palavras. Porque tem muitas línguas assim, que é como o tailandês, o japonês, que escrevem sem separação entre as palavras. Entende o que estou dizendo? Eu estou entendendo. Então não pode dizer que o alemão que só está usando só uma palavra, que está usando muitas palavras que estão juntas, sem separação. Escritas sem separação, entendo. Como, por exemplo, em inglês, né, bus stop é escrito separado, né, mas quer dizer uma coisa só, né, tem um significado. Também as palavras alemãs são
às vezes muito direto. Por exemplo, anti-baby pillow. Anti-baby pillow. Você pode interpretar as partes, né, da palavra. Contraceptivo em português. Qual é contraceptivo em alemão? Anti-baby pillow. Exato. As palavras alemãs você entende o significado mais claramente. As pessoas gostam desse tipo de postagem. Pode falar? Tudo bem, tudo bem. Que muchas veces vemos lo contrario, que hay palabras de las lenguas romances que parecen muy sencillas, muy sencillas, muy bonitas, y en alemán es el opuesto, que es muy como Schmetterling. O exemplo do Schmetterling é clássico na internet, né? Então, o que acontece? Na internet, as pessoas gostam de dizer que a palavra alemã sempre é a maior e a mais feia, né? Então, eles sempre vão dizer borboleta, olha, português, borboleta, né? Francês, papillon, inglês, butterfly, né? Aí depois alemão, Schmetterling, né? Então você vê os exemplos na internet sempre com o contrário. Muitos exemplos, muitos exemplos. Inglês, pen. Português, caneta, né? Aí depois vem alemão, Kugelschreiber, né? Então assim, esses exemplos as pessoas gostam. E eu queria fazer o contrário, eu disse, não, mas não é assim. Alemão também tem palavras mais simples, menores, né, mais curtas. E esse foi um exemplo, só um dos exemplos, mas tem muitos na minha página. Eu coloquei vários exemplos assim, como casamento, marriage, aí tem em alemão, Ehe, 3 letras, né? Frequentemente em português, né? Em alemão, oft. E aí tem vários desses exemplos e as pessoas gostam muito. E é engraçado porque as pessoas dizem, eu falei, eu prometi, eu disse pra você, alemão não é complicado. E sempre vai ter alguém falando, mas é só essa palavra, só essa, né? É a única palavra alemã que é menor. E gera uma discussão também sobre a língua. Isso motiva também as pessoas a aprender alemão, que não é tão complicado. Isso é uma motivação, né, para as pessoas aprenderem alemão. Ou seja, o que mais funciona no Facebook, na verdade, o tipo de postagem? Mensagens curtas. As pessoas no Facebook, elas não querem ler textos longos. Então tem que ser curto. 1 parágrafo, 2 parágrafos no máximo. 1 linha, 2, 3 linhas, coisas curtas. Fotos com humor, especialmente, são muito populares no Facebook. As pessoas querem ver, rir e clicar em like. Essa é a ideia básica de como as pessoas interagem no Facebook. É diferente de um blog, num site, onde elas vão ler um texto completo. Diferente também de um vídeo no YouTube, onde elas vão assistir o vídeo completo. No Facebook é uma coisa rápida. Elas querem ver, entender e comentar ou clicar em like. É uma coisa mais rápida. Ou seja, tem 4 tipos de postagens no Facebook. Tem fotos, links, vídeos e um status, uma frase que você pode escrever. Baseado no meu blog, fotos são o que as pessoas mais gostam, depois links para sites interessantes, depois vídeos e depois status, ou seja, frases soltas, né? Então assim, fotos são as principais e links para sites interessantes. Curiosidades também são diferenças culturais, foi o que eu falei, coisas difíceis, por exemplo, de traduzir, também as pessoas gostam muito. Se você disser como eu digo tal coisa, as pessoas sempre leem, porque elas querem saber como estar carente, fazer carinho. E também postagens de nível fácil, né? Do nível básico também são as que mais atingem, porque nós sabemos que muitas pessoas elas não conseguem chegar até o nível C1, C2. Então, postagens de nível fácil também são bastante populares. Pronto, é basicamente isso que eu tenho a falar de coisas que funcionam comigo. Mas assim, para resumir, eu moro na Alemanha, então é fácil falar sobre a língua alemã. Qualquer coisa que eu vi, eu posso tirar uma foto e postar rapidamente, fazer um comentário. Mas eu sempre tento fazer um equilíbrio. Então eu posto uma coisa engraçada, mas no mesmo dia eu vou postar alguma coisa sobre a língua, a gramática.
eu quero tentar assim, sempre fazer um equilíbrio. Não só coisas engraçadas, mas também coisas sobre a língua. Só dois pontos. Um ponto é que no seu blog não é somente postagens de nível 1 e A2, porque no passado, quando eu comecei a aprender alemão pelo seu blog, então tinha muitas coisas de nível avançado, que é B2. E o segundo ponto é que você, mesmo morando na Alemanha e aprendendo várias outras línguas que você aprende, finlandês e outras coisas, você também está sempre ligado nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Política e cultura, porque é a forma como você atinge as pessoas no Brasil. O seu público está no Brasil, a maioria. A maioria. Então. Exatamente. Então, assim, para funcionar isso, obrigado, Bruno, foi o que você tem que saber o que o seu público gosta de ver, o que ele gosta de ler, o que vai dar certo, né? E eu estou sempre ligado na internet, eu sei, se eu vejo meus amigos brasileiros postando alguma música do Brasil, que eu nem sei que música é, eu vou tentar fazer alguma coisa em alemão sobre aquela música. E, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas a língua alemã ou a Alemanha. Ideias para vocês. A minha apresentação, na verdade, era para dar ideias práticas do que eu faço, mas ideias para vocês. Vou dar uma dica. Se vocês falam português e querem começar um site, brasileiros postam muito na internet. Brasileiros passam muito tempo na internet. É verdade, não menosprezem isso. Assim, brasileiros comentam, estão sempre nas redes sociais, sempre tem tempo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se vocês quiserem escrever coisas em português interessantes, sobre o que vocês quiserem, pensem no Brasil. O Brasil passa muito tempo na internet, os brasileiros têm muito tempo na internet. É diferente daqui da Alemanha, uma coisa que eu percebi, eu já tentei fazer um blog de português em alemão. Os alemães, eles leem, mas eles não comentam. Eles não participam, eles não interagem na internet. Então, para uma pessoa que escreve um blog, é muito difícil, né? Eu quero ver comentários, né? Eu quero ver as pessoas saber o que elas acham. Os brasileiros não, os brasileiros comentam, os brasileiros escrevem. Isso é um ponto. Mas, digamos que vocês não queiram escrever em português. Pensem do público de vocês. Por exemplo, eu quero escrever um blog sobre aprendizado de línguas, qualquer língua, em italiano, para italianos. Né? Pensem nessas pessoas que não têm acesso ao material em inglês. Né? Essa é uma dica. A segunda dica é o que não existe ainda no mercado. Antes de começar um blog ou um site, é bom pensar o que é que já tem na internet, né? E o que não tem. Ou você começa uma coisa que já tem, mas você acha que você vai fazer melhor, ou você começa uma coisa nova, que não tem ainda. Por exemplo, existem sites de alemão para brasileiros? Agora tem mas talvez não tenha sites de, japonês em português, ou não tenha sites de outras línguas, ou de aprendizado de línguas mesmo. Como vocês aprendem línguas? Talvez não tenha. Eu escrevo sobre alemão, mas não exatamente sobre todas as línguas. Que tipo de outras ideias talvez vocês tenham, vocês podem compartilhar, mas a minha sugestão é justamente essa: observar o público para quem vocês vão escrever e ver o que é que dá certo e o que não dá certo para aquele público. Se vocês escreverem em inglês, não tem como saber qual é o público, porque em inglês pode ser qualquer pessoa, né? Não é um público específico. Mas se você escrever em qualquer outra língua, você já tem mais uma ideia mais concreta do que falar. Você poderia do blog? Ou trabalha com blog? Não. Eu trabalho como professor de português em 2 universidades aqui na Alemanha. O blog é um hobby, mas é um hobby que consome muito tempo também. Mas eu tenho um smartphone, então eu posto muitas coisas no celular quando eu estou indo para o trabalho, por exemplo. Então, muita coisa no Facebook, por exemplo, eu postei. Por exemplo, eu posso mostrar para vocês algumas coisas rapidinho que eu postei agora na página do Facebook sobre esse encontro. Talvez falar de retorno financeiro, se você tem um retorno financeiro.
O Bruno perguntou sobre dinheiro. Eu ganho dinheiro com esse blog? Ganho, mas não é muito. Já é muito, né? Mas eu não vivo disso. Eu coloco comerciais do Google AdSense. Vocês conhecem isso? O Google tem uma parte que você pode colocar comerciais, banners no blog, e cada clique você ganha algum dinheiro. E eu ganho algum dinheiro, sim. Já faz muito tempo que eu recebo dinheiro do Google. Mas eu não tenho nenhuma parceria, não. Assim, nenhuma empresa, ninguém paga para eu escrever. Eu postei uma citação da postagem anterior, mas, por exemplo, eu postei hoje de manhã sobre o Teach Yourself, já tem 10 comentários, poucas coisas. Mas, no Brasil as pessoas estão dormindo. Mas eu postei uma coisa sobre a apresentação do Alex, e já tem 170 likes e comentários. Postei também sobre o Itchy Feet, o Malakai, ele estava aqui participando e já teve mais de 200 likes, porque as pessoas se identificam rapidamente, e dessa forma você vai construindo o seu público, digamos assim, baseado no que as pessoas gostam. Polyglot Gathering, mais de 130 likes, mas não é só a questão do like. Eu postei, por exemplo, na viagem para cá, eu postei essa foto aqui, hier ist die Milch, e falei um pouco sobre na Alemanha, quando você compra um café, você pode depois colocar o leite, né, no café. Você mesmo tem um leite, você pode colocar. Essa é uma diferença cultural. No Brasil não tem isso, né? É uma coisa tão simples, mas eu posso fazer isso no caminho. Eu comprei um café, eu disse, hier ist die Milch. Foto, escreva um texto pequeno e você pode aprender o artigo, die Milch. Em português é o leite, masculino, em alemão die Milch. Então, é bem simples, mas você pode sempre postar alguma coisa. E dessa forma eu consigo, mesmo com 2 trabalhos, postar coisas, né? E é uma postagem tão simples, teve 300 likes. Né? Eu precisei de 5 minutos para fazer isso. Uma foto, escrever, postar. Né? E assim funciona. É isso, gente. Essas foram as minhas ideias. Se vocês tiverem outras ideias ou outros sites de vocês podem compartilhar também algumas coisas que vocês fazem que também são populares nos comentários. Obrigado. É isso. Alguém tem algum comentário ou pergunta? Eu tenho. Queria saber porque os poloneses e os brasileiros têm alguma coisa em comum. Queria saber como podia traduzir jeitinho. É também impossível, acho eu. Jeitinho é totalmente impossível para traduzir porque os poloneses e os brasileiros têm em comum este fenômeno do social, jeitinho, do jeitinho. Olha, é uma ideia para uma futura postagem. Como traduzir jeitinho jeitinho brasileiro. Tem algumas coisas que são muito difíceis de explicar. Muitos brasileiros me perguntaram como é que se traduz cafuné. Muito difícil. Jeitinho não é somente uma palavra, jeitinho também é parte da cultura. Algumas coisas culturais, mas assim, posso pensar em escrever algo sobre isso no futuro. Alguém tem mais alguma... Quem aqui não tem nenhum site, nenhum blog, mas já tem uma ideia concreta sobre o que fazer? Ou sobre o que? Tem? Eu tenho uma ideia de misturar o ensino de língua portuguesa com viagens que eu faço pelo Brasil e fotos de diversas paisagens naturais que existem por lá. Ok, então, para estrangeiros ou para estrangeiros? Então, um site sobre português, né, com viagens interessante. Alguém tem uma outra ideia? Ou é segredo? Ist das ein Geheimnis? Kann man nicht wissen? Ou alguém que já tem um blog, já tem um site, quer falar sobre alguma coisa de sucesso? Não? Eu tenho a intenção não é da aprendizagem da língua online, pero fazer
reunião como Isa em Barcelona. Eu vou. Muito bom. Muito convidado. Ok, muito bem. É isso, gente. Acho que a gente não tem mais tempo. Obrigado e divirtam-se.